Fala pessoal, chegamos na nossa aula de número 3 aí do módulo 1, módulo de fundamentos do nosso curso de Scrum. E o objetivo dessa aula é te apresentar a essência e os pilares. Essas duas coisinhas, elas vão dar fundamentos, elas vão inspirar aí o surgimento de todas aquelas outras práticas, que eu já brevemente comentei com você nas aulas anteriores, né? Falando sobre Daily Scrum, sobre os eventos de uma maneira geral, falando sobre as responsabilidades, os artefatos do Scrum. Então, tudo aquilo que tem caráter mais prático, né, que a gente vai realmente fazer, é inspirado nisso aqui, a essência e os pilares. Por isso que essa aula ela é tão importante, beleza? Vamos lá. Antes da gente aprofundar, deixa eu te mostrar como é o desenho da coisa. O Scrum é fundamentado em empirismo e Lean Thinking. Não fique nervoso se não souber o significado dessas coisas, porque eu vou te trazer também, tá? E depois dessa base, o Scrum é sustentado aí em três pilares: a transparência, a inspeção e a adaptação. Tranquilo? Lembra daquilo que eu te apresentei, tá? Dentro da lógica de comparação do Scrum com o termostato, eu falei da Conference Room, daquele desafio que você teria, né, de manter a temperatura constante, e você precisava inspecionar a temperatura, mas aí ela teria que estar transparente para você, para que então, a partir dessa inspeção, você fizesse adaptações ali no controle do ar-condicionado. Quando eu trouxe isso para a parte real, né, para problemas complexos, eu disse que o Scrum ele é um framework que faz isso. Ele vê as informações com transparência, ele busca essa transparência para poder inspecionar, e essa inspeção ela permite ali com que a gente faça boas adaptações, tá? Sempre tentando atingir novos resultados. Bom, falando sobre a nossa base, empirismo e Lean Thinking. O empirismo, ele diz que o conhecimento ele emana da experiência, e ele se concentra, então, em tomar decisões a partir disso. Tudo aquilo que a gente vai ver no Scrum que tem mais caráter prático leva essa essência, né? Leva essa base. Ou seja, eu tomo decisões a partir de coisas que já aconteceram. Eu reflito sobre coisas que já aconteceram para eu me tornar mais inteligente e conseguir melhorar o meu projeto, conseguir melhorar o produto que eu entrego ao cliente, o valor que eu estou gerando, beleza? Eu não tenho ali um planejamento preditivo em que eu só sigo um plano. Eu vou adquirindo experiência e vou melhorando, adquirindo experiência e replanejando. Essa é a lógica. O Lean Thinking ele fala sobre redução de desperdício e aumento de velocidade também. O empirismo, acho que só com essa explicação já fica um pouco claro o que significa. Mas o Lean Thinking nem tanto. Como assim reduzir desperdício? Que desperdício é esse, né? Na verdade, o que significa desperdício? Bom, desperdício é definido como toda atividade que consome energia e recursos sem agregar valor ao cliente. Ou seja, na prática, é aquilo que você faz, é aquilo que nós fazemos, e o cliente não estaria disposto a pagar. Beleza? Bom, existem 7 desperdícios que o Lean coloca para gente. Superprodução, você está produzindo mais daquilo que a demanda pede, né? Aquilo que o mercado pede. Tempo de espera, ou seja, num fluxo de trabalho ali, você tem várias partes do seu processo. E aí talvez você fique preso numa parte porque você está esperando receber alguma coisa de uma outra área. Então isso que é um desperdício. Beleza? Você está esperando, o seu fluxo não está contínuo, ele não está fluido, ele está agarrado, tem gargalo. Transporte. Aqui vale transporte de material, beleza? Eu tenho que transportar, por exemplo, esse caderninho daqui até o próximo cômodo da minha casa para que, por exemplo, a minha mãe ou meu pai possa dar continuidade a esse trabalho que eu estou fazendo. Movimentação, aqui não é mais sobre material igual era no princípio de transporte, tá? No desperdício de transporte. Aqui é sobre pessoas. Vamos supor que parte do processo aqui que eu faço, meu processo de criação de um curso, eu tenho que ir lá na cozinha pegar uma água. E isso é verdade, eu tenho que ir lá na cozinha pegar uma água. Então, pela perspectiva do Lean, isso é um desperdício. Se eu tivesse aqui no meu local de trabalho, por exemplo, um frigobar, ficaria mais fácil, eu perderia menos tempo. Beleza? Inventário é quando eu estou produzindo estoque. Estou ficando com a produção parada ali um tempo. Defeitos. Bom, defeitos é quando você está produzindo algo aqui e, por exemplo, eu estou gravando um curso, eu erro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso é um desperdício. Você não está pagando pelas aulas que eu gravei errado. Você está pagando pelas aulas que eu gravei certo. Então, uma das coisas que o Lean prega, né, é diminua a quantidade de aulas erradas que você faz, porque isso o seu cliente não quer pagar. Isso é um desperdício. Beleza? E aí a gente vai tentar fazer melhorias para que esse desperdício ele diminua ou para que ele pare de existir. Por fim, superprocessamento. Você está utilizando muitos e muitos recursos além do que precisava, tá? Vamos supor que eu esteja utilizando aqui um headset de 2 milhões de reais.
Cara, não precisaria, isso é super processamento. Você está utilizando recursos que um recurso muito incrivelmente mais barato que esse produziria o mesmo resultado. Vamos supor que esse copo aqui que eu utilizo para não ficar com a garganta seca, ele custe R$1.000. Isso é um super processamento. Tranquilo? Esses são os 7 desperdícios do Lean. Isso, pessoal, geralmente não cai nas provas aí de certificações em Scrum, tá? Isso não é cobrado, mas eu acho que é um conhecimento muito importante que você tenha. Até para sua vida. Quando você estiver analisando um trabalho, analisando um processo, sempre tenha em mente esses 7 desperdícios. Vai vendo, pô, tô olhando para o meu processo aqui, ó, na minha mão o processo. Caramba, quais momentos desse processo será que apresenta superprodução? Será que eu estou esperando em algum momento desse processo? Será que está tendo muita movimentação de transporte, de material ou de pessoas? Será que eu estou criando estoque no final disso? Será que eu estou tendo muito defeito nesse meu processo? Ou seja, olhe as coisas agora ao seu redor, aí, os processos de trabalho, a partir desses 7 desperdícios e trabalhe para minimizá-los. Tranquilo? Bom, falando lá, então, sobre os nossos 3 pilares, transparência, inspeção e adaptação, dá para a gente entender eles de baixo para cima, né? Como sendo praticamente a existência de um, que no caso é a transparência, habilita a existência da inspeção e a inspeção habilita a possibilidade da gente fazer adaptações no rumo do projeto. Tranquilo? Eu vou te explicar cada um deles. Pessoal, a transparência ele ocorre sobre as informações, tá? Sobre os limites do time, os artefatos do time. No Scrum existe uma coisa chamada Product Backlog, Sprint Backlog, incremento, são os nossos 3 artefatos. Bom, você precisa de transparência e esses artefatos existem para isso, para proporcionar transparência sobre o trabalho. Tranquilo? Agora, como é que você inspecionaria alguma coisa se as informações elas não existissem de maneira correta? Se elas não estivessem bem dispostas, você não poderia fazer essa inspeção, concorda? E se você não pode inspecionar o que está acontecendo, você não consegue fazer adaptações. Por isso que a transparência é o primeiro dos pilares ali, tranquilo? É aquele que habilita os outros 2. A inspeção, ela acontece sobre os artefatos, sobre o trabalho, sobre o próprio trabalho. E ela permite entender o estado atual das coisas, o contexto das coisas. E a partir desse entendimento sobre a nossa realidade, aí sim a gente pode fazer uma adaptação. Como que eu faria uma adaptação sem inspecionar? Eu poderia estar adaptando sem saber se aquilo ali é certo ou não. Sem ter um motivo exatamente para adaptar. Isso poderia trazer muitos riscos para o projeto, tá? A adaptação, por fim, ela ocorre de maneira frequente, visando melhorar os resultados, entregando mais valor para o cliente. Então, esses pilares, eles são muito lógicos, né? Eles trazem um significado para o Scrum muito importante. Para que eu entregue resultados em ambientes complexos, eu preciso me adaptar. Mas para eu me adaptar, eu preciso inspecionar a minha realidade atual. Para eu inspecionar, eu preciso de transparência. E aquilo que dá base para isso tudo é o empirismo e o Lean Thinking, aquilo que a gente já conversou. Beleza? Bom, aprofundando aí nos pilares, eu vou trazer para você agora citações do Scrum Guide e vou comentando contigo algumas coisas que eu separei aqui, algumas coisas que eu destaquei. Beleza? O processo emergente e o trabalho devem ser visíveis, tanto para quem executa o trabalho, para quem recebe o trabalho. Ou seja, nós estamos falando aqui do time Scrum, certo? O trabalho que eu faço parte do time. E o trabalho que você faz, você também faz parte do time. E que o Pedrinho também faz, ele também faz parte do time. Precisa estar claro. Eu preciso saber o que você está fazendo, eu preciso saber o que o Pedrinho está fazendo e várias dessas combinações. Você para mim, o Pedrinho para mim, você para o Pedrinho para você. Então tudo isso precisa ficar claro. E não só para a gente, mas precisa ficar claro também para os stakeholders, para as pessoas que vão receber esse trabalho da gente. Tranquilo? E não só falando sobre o processo, né? O que eu estou fazendo agora, mas também sobre o que eu estou entregando, o que eu estou produzindo, quais são os meus resultados. Isso tudo precisa ter muita transparência. Beleza? Com o Scrum, decisões importantes são baseadas no estado percebido de seus 3 artefatos formais. Eu já te disse até que artefatos são esses, né? Eu tenho Product Backlog, eu tenho Sprint Backlog, eu tenho Incremento. Se você não sabe o que isso significa, tudo bem, você está no início do treinamento, a gente vai ter módulos falando só sobre o artefato, aulas inteiras, longas, falando só sobre artefatos. Tranquilo? Não fique nervoso, tá? Artefatos com baixa transparência podem levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. Ou seja, vamos pensar comigo. O Product Backlog ele é basicamente uma lista do trabalho a ser feito, para tentar produzir aquele produto que é o objetivo do projeto. Beleza? Se esse trabalho
ele não tem, se essa lista, né, não tem transparência, cara, eu vou estar tomando decisões do que eu vou fazer na minha semana, do que eu vou fazer naquele mês, de uma maneira completamente aleatória, sem produzir valor e aumentando muito o risco de eu estar fazendo algo que não é importante para o meu cliente. Então precisa ter bastante transparência, tá? A transparência, ela permite a inspeção, como eu mesmo já te disse. A inspeção sem transparência, ela é enganosa e ela gera desperdício. Se você está inspecionando algo que você não sabe se é claro, que não está disponível, você está perdendo um tempão. E pode ser que você esteja vendo a coisa errada, beleza? E por isso que ele fala sobre o enganoso aqui. Em inspeção, o que o Scrum Guide diz pra gente? O que é importante você saber? Os artefatos do Scrum e o progresso em direção às metas acordadas devem ser inspecionados com frequência e diligência, disciplina, para detectar variações ou problemas potencialmente indesejáveis. Então, pessoal, quando eu falo sobre Daily Scrum, ou seja, é quase que um Scrum diário, né, uma reunião diária que acontece entre os desenvolvedores do meu projeto, do meu produto, a gente está falando sobre inspecionar com frequência, para eu poder avaliar o progresso do meu time em relação ao nosso objetivo. Tranquilo? Percebe o valor disso? Quando você está inspecionando, você está vendo se tem algo de errado. Porque se tiver algo de errado, você vai poder adaptar. Essa que é a lógica do Scrum. É isso que o diferencia de um método preditivo, porque esse método não considera as variações nas condições. E a partir de um objetivo final, ele considera que a gente vai progredir até chegar lá. Ele não faz verificações no meio para poder adaptar o nosso modelo, beleza? Para ajudar na inspeção, o Scrum fornece cadência na forma de seus 5 eventos. Bom, esses 5 eventos são Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, a gente tem a Sprint Review e ainda tem a Sprint Retrospective, né? Retrospectiva da Sprint, beleza? São 5 eventos. E esses 4 que eu citei depois da Sprint, eles estão contidos dentro da Sprint, que é chamada aí o coração do Scrum. E, novamente, eu sei que você não sabe na prática, não tem conhecimento ainda sobre quais realmente são esses eventos, né? Embora eu tenha acabado de falar, você não sabe o que significa, você não sabe como faz, quem participa, quais são as regras. Não tem problema, ao longo do treinamento eu vou te apresentar isso. Muita calma. A inspeção, ela habilita a adaptação. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. Os eventos Scrum são projetados para provocar mudanças. Então, tudo que existe, pessoal, no framework é proposital. É proposital para a gente poder praticar os pilares. Beleza? Os nossos 5 eventos, 3 artefatos, 3 responsabilidades, eles são projetados de maneira proposital para que você possa praticar transparência, inspeção e adaptação. Beleza? E agora, falando sobre adaptação, para a gente poder fechar essa aula, também vou te trazer aqui o que o Scrum Guide fala. Se algum aspecto de um processo se desviar fora dos limites aceitáveis, ou se o produto resultante, ele for inaceitável, o processo que está sendo aplicado ou os materiais que estão sendo produzidos devem ser ajustados. Ou seja, você inspecionou. Uma vez que você inspecionou, você sabe se vai estar adequado ou se não está. Se não estiver adequado, você adapta. É isso que essa parte quer dizer. O ajuste ele deve ser feito o mais rápido possível para minimizar novos desafios. O Scrum, pessoal, ele funciona em sprints, tá? Vamos supor que em uma sprint, na primeira sprint, você detectou uma mudança a ser feita, beleza? Quer dizer que na próxima sprint, obrigatoriamente, você vai ter que fazer essa mudança? Não, não quer dizer. O Scrum Guide, ele não é prescritivo quanto a isso. Ele não te diz que tem que ser assim. Ele fala, olha, faça o mais rápido possível. E possível para quem? Para a sua realidade. Se não for possível fazer na próxima, não faça. Tranquilo? Não existe essa regra de fazer uma melhoria na próxima sprint. Você não precisa exatamente. É aquilo que é possível. Se não for possível, deixa para lá, tá? Faça depois. A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou autogerenciadas. Então, lê aí de uma forma contrária, né? O Scrum, ele preza pelo autogerenciamento. Ele preza pelo empoderamento das pessoas. As pessoas poderem tomar decisões. A gente não está mais no modelo de comando e controle, tranquilo? É isso que esse fragmento fala. Espera-se que um Scrum Team se adapte no momento em que aprenda algo novo por meio da inspeção. É aquela mesma história do mais rápido possível. Tranquilo? Pessoal, aqui a gente vai fechar com uma questãozinha. Infelizmente, eu já te trouxe o gabarito aí, perdão. Mas é o seguinte, em que tipo de controle de processo é baseado o Scrum?
Talvez esse gabarito nem tenha feito muita diferença, né? Porque essa é uma questão de prova que é ridiculamente fácil. A gente tem aqui que a resposta é o empírico, né? É o tipo de controle de processo empírico. Por quê? Ele se baseia na experiência para poder tomar decisões. Tranquilo? Olha, complexo. Não, a gente não tem um tipo de controle de processo complexo. Complexo é o processo, é o problema. O controle não é complexo. Beleza? Definitivo, não. Definitivo faz uma espécie de analogia ali, né? A gente quase que entende como preditivo. E não é preditivo, ele preza por fazer mudanças e não por seguir um plano. E híbrido também não é. O híbrido seria a junção entre o preditivo e o empírico. Seria aqui o definitivo e o empírico juntos, tá? Essa não é muita ideia. A ideia é o empírico mesmo. Acabei trazendo já com gabarito, perdão, mas isso não faria nenhuma diferença praticamente, porque a resposta a essa pergunta, que é a pergunta de prova de certificação, tá? É muito fácil. Em algumas provas você tem perguntas realmente bobinhas assim. Beleza? Pessoal, espero que tenham curtido a nossa aula. Qualquer dúvida, feedback, comentário, deixem aqui embaixo. Beleza? Até a próxima.